Eu não sei vocês, mas eu quero saber. Comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que vocês lidam ou lidariam com a situação de Jacó. Jacó, 7 anos trabalhando, 7 anos esperando, expectante. Nossa! Esperançoso para receber uma promessa e no final dos 7 anos ter que ficar mais 7 para poder ter a promessa por completo. Você vê que no final daqueles 7 anos ele estava bem revoltado, porque não tão revoltado, mas você vê que dos 14, perdão. No final dos 14 anos, você vê que ele já estava meio cansado, porque ele diz que até quando você, Labão, o sogro dele, você vai, eu terei que trabalhar para você, até quando você não deixará eu, sabe, constituir minha família, alguma coisa assim. Prender ele naquele trabalho, digamos assim. E queria saber, conta aí embaixo nos comentários como vocês lidam com o tempo de espera, como vocês lidam com sabe, quando você planta e vai plantando e o resultado muitas das vezes é pequeno ou nem chega. Como vocês lidam com o esforço e o famoso pão de dores, né, como diz Salmos? Você se esforça e não alcança o resultado. É que nem aquela constância. Por exemplo, eu no começo, ainda estou no começo, né, gravando vídeos assim. Pouca gente vê, pouca gente dá atenção, valor, por ser um canal pequeno. E por eu estar me desenvolvendo no processo ainda, estou desenvolvendo a minha comunicação, minha oratória. Talvez eu não seja um dos melhores oradores, um dos melhores pregadores, digamos assim. Mas é um processo onde eu tenho que ser constante, não posso parar. Principalmente quando pessoas precisam disso. Porque tem pessoas que precisam de uma palavra como essa. Tem pessoas que precisam de uma direção. Tem pessoas que precisam de respostas. E às vezes Deus quer nos usar para ser resposta na vida de outras pessoas. Então, eu me permito ser usado por Deus. Me permito ser usado por Ele para, de alguma forma, trazer algum aconchego, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, alguma direção para alguém. Bom, e você já comentou aqui embaixo? Comenta aí que eu quero saber como você lida com o tempo da espera. É impressionante, porque para Jacó, aqueles 7 anos os primeiros 7 anos passaram como se fossem dias. Está escrito que porque o amor dele era grande por Raquel. E ele recebeu Lia. No final dos 7 anos, ele recebeu Lia. Foi nem Raquel, foi Lia. Se não me engano, ele dormiu uma noite com a Raquel, mas depois ele teve que passar mais 7 anos para ter ela de verdade. Então, é um processo. É um processo. Processos fazem parte da vida cristã, né? Processos fazem parte da nossa vida como um todo. E saber lidar com o processo, saber lidar com a espera, saber lidar com a ausência de frutos. Porque muitas das vezes a gente coloca o bem-estar, a gente coloca o ser cheio, ser pleno, ser completo. Às vezes a gente coloca o eu tô bem, eu só vou ser bem, eu só vou estar bem, eu só vou... Sabe? Quando a gente tiver a promessa. Mas não é assim.
Eclesiastes, Salomão comentou sobre isso, sobre o contentamento. A gente não precisa esperar acontecer para poder ter o contentamento, para ser feliz, para ser grato, para, sabe, estar bem. E eu acho que esse é um dos propósitos também. Você vê Abraão. Abraão, ele se tornou amigo de Deus. Jó, no processo, Deus ele se revela bastante no processo. Deus ele conversa com a gente no processo. Deus ele... Até José, imagina. Tem um tempo ali. Até ele chegar no trono. Não é só a gente que passa por... Todo mundo. Todo ser que preze, que esteja vivo, que exista, vai sentir dor, vai passar por processos difíceis. Salomão disse lá em Eclesiastes, ele falou que melhor seria nem existir. Melhor seria não ter nascido do que experimentar as dores da vida. Salomão tá certo. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Você vê como a dor, o sofrimento faz a gente... Pesado demais. Pesado. E é bom a gente aprender a lidar com o tempo da espera. É bom a gente aprender a lidar com o tempo de preparação, porque é um tempo de preparação, querendo ou não. Você imagina, a gente não sabe exatamente como seria, por exemplo, o povo no Egito. O povo no Egito, Deus, ele fala, tem um versículo que ele diz que ele poderia ter levado o povo direto, por um caminho mais curto. Só que eles iam encontrar guerra. E o que a Bíblia diz? Ela fala sobre o que Deus pensou o seguinte, ó. Se eu levar eles por esse caminho, que vai ser direto para a guerra, eles podem desanimar e querer voltar para o Egito. Deus, ele conhece o futuro, ele sabe. Ele sabe o que aconteceria se a gente recebesse a promessa antes de estar preparado para recebê-la. Porque existe um tempo de preparação. E às vezes a gente acha que o tempo da espera é um tempo de exclusão, de isolamento. Realmente, em alguns casos, parece que a gente está sozinho. Mas não. Deus está falando com a gente no processo. É que nem as ovelhas. Como as ovelhas são treinadas em Israel, se não me engano. Que elas são levadas para o Egito. São levadas para o deserto. Perdão. E nesse tempo do deserto, as ovelhas elas são treinadas para ouvir a voz do pastor. Porque é nesse tempo é nesse lugar o deserto é um lugar onde o som do pastor, você vê quando o pastor tem o eco, tem um som no deserto que faz com que as ovelhas ouçam melhor a voz do pastor. Ou seja, é nesse momento do deserto que elas são treinadas para ouvir a voz do pastor. E depois, quando eles estão em algum outro lugar, você vê que de longe o pastor grita, as ovelhas vêm. O pastor chama, e vem aquele monte de ovelha. Elas identificam já a voz do pastor. Então, a gente aprende no processo. Deus fala conosco no processo. Deus, você vê Jó, olha os exemplos da Bíblia, o quanto que Deus falou com ele, o quanto que Deus se apresentou, se revelou a ele no processo. A gente não perde por passar por esse processo. A gente não perde por... Eu não gosto de falar por sofrer. Deus, ele não... A dor tem um propósito. Ela não é inútil. A dor, ela tem um propósito. Deus, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estão chamados segundo o seu propósito. Deus, ele usa a dor para nos moldar. Ele usa a dor para nos lapidar. E esse tempo da espera, esse tempo de preparação, porque muita gente não... Eu demorei para entender isso, que é um tempo de preparação. Deus, ele nos prepara para que a gente possa desfrutar da promessa.
E é que nem o ouro, lançado no fogo para ser purificado. O ouro também, a prata, tanta coisa que nos purifica, que nos limpa, que nos molda. A dor nos molda, a dor nos... Você vê, Jesus, Deus, ele disse que em Hebreus, se não me engano, fala que a disciplina dói. A disciplina, ela não parece ser algo bom no momento que ela é exercida, mas futuramente ela produz frutos de justiça, ou seja, de caráter. Tem vários versículos que dizem que para a gente, a criança, disciplina a criança, a vara da disciplina, ou seja, a dor, ela, o próprio Salomão diz em Eclesiastes que melhor a tristeza do que o riso, porque purifica o coração. Então, é interessante, porque às vezes o resultado mais importante não é nem aquilo que a gente vai ter, mas quem a gente é, quem a gente vai se tornar. O processo nem sempre é sobre ter aquilo que nós queremos, mas em ser aquilo que Deus criou a gente para ser. Está alinhado com quem Deus quer que nós sejamos. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos. E não esquece de comentar aqui embaixo, deixa seu like, compartilha e continue nos acompanhando para mais conteúdos de sabedoria, conhecimento da palavra e comunhão com Deus.